Sim. Yuri? Ai, entre a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ronaldo. Tudo jóia? Guardando até as 14h05 pra gente iniciar. Dá tempo do restante do pessoal entrar. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, nunca esteve no Tech Day, eu me chamo Isabela, sou pré-vendas aqui da Deserve. Quinzenalmente eu estou aqui com vocês, sempre trazendo um tema importante, um tema é, que está em alta, né? E, na verdade, esse tema que a gente vai falar hoje ele está cada vez mais presente nas organizações, né? E representa também um dos principais desafios atuais da segurança da informação. Tá bom, pessoal? Quando a gente fala em cibersegurança, normalmente a gente já pensa em ransomware, phishing, malware, né? Ou ataques de hackers, por exemplo, mas existe esse novo vetor de risco, que na maioria das vezes não vai começar ali a partir de um invasor, né? Ele vai começar a partir ali, vai começar com um colaborador bem intencionado, buscando mais produtividade no seu dia a dia, né? E esse é o fenômeno que é conhecido como Shadow IT. E eu quero deixar claro aqui desde o início, pessoal, que o problema não é a inteligência artificial, né? A IA, ela tá transformando a forma como a gente trabalha. Então, ela aumenta, assim, a produtividade, acelera os processos, apoia a tomada de decisões e também cria ali inúmeras oportunidades para os negócios, né? A inovação que a IA proporciona é real e veio para ficar. Então, o desafio ele surge quando essa tecnologia ela é utilizada sem visibilidade, sem políticas e sem controles adequados, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, gostaria de deixar em aberto, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram participar, né? Trazer curiosidades, podem ficar à vontade. A gente tem o chatzinho de perguntas e respostas, mas podem me interromper aqui a qualquer momento, pessoal. Bom, e aí eu gostaria de começar essa apresentação fazendo uma pergunta para vocês, Marcelo, Ronaldo, Alisson, né, que estão aí no nosso Tech Day. Ahn, opa. Eu gostaria que, não precisa nem mandar no chat ali pra gente, que vocês levantem a mão. Eu acredito que todos vocês vão levantar aí no íconezinho quem já utilizou o chat GPT, o Gemini, né? Ou a Cloud para trabalhar. Né? Quem utiliza aí nos processos do dia a dia para auxiliar vocês. Sim, o Ronaldo já levantou, mas eu acredito que todos utilizam, né? Mas, Ronaldo, por exemplo, você que levantou, antes de você utilizar, você pediu autorização? Vocês pediram autorização para a área de TI antes de utilizar essas ferramentas? Boa Podem mandar tarde. mensagem. Boa tarde, tudo bom, Ronaldo? Sim, na verdade, aqui eu sou gestor da área de TI aqui da empresa. A gente está passando agora por aquela questão do boom, né, da automação, Aham. e é um grande desafio agora nesse momento lidar com essa situação, que todos estão querendo utilizar as ferramentas de IA disponíveis aí,
E segurar essa turma não é um trabalho fácil, né? Não é Porque todo fácil. mundo está querendo apresentar mais resultado, utilizando, né? Então, esse é, é um dos maiores desafios que a gente está vivendo nesse momento. E a preocupação que a gente tem aqui de não deixar os nossos dados soltos na rede de uma forma geral, hoje é o maior desafio, Sim, porque é. tem que ter uma segurança muito dedicada para suportar esse boom, né, que a gente está vivendo nesse momento. E, É, aí- exato. com certeza o uso das ferramentas não tem como mais segurar e a necessidade do uso cada vez maior, então é um cenário que não tem mais reversão. Exatamente, não tem mais reversão. É aquilo, né? Tem seus prós e contras, mas inclusive, Ronaldo, é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente também não vai falar somente de tecnologia, né? A gente vai falar principalmente de pessoas e processos. Tudo começa a partir disso. Então, eu acredito que hoje, Ronaldo, não venha colaboradores e pergunte aí para você, né? Ah, eu posso utilizar esse A, eu posso utilizar a ferramenta X, Y, Z. E aí a gente perde o controle, porque como você falou, né? Tá no uso, é algo irreversível, a gente não consegue voltar atrás, tá no nosso dia a dia. Mas, novamente, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E aproveitando o gancho do que você trouxe, Ronaldo, e linkando aqui com o nosso slide, hoje, né, os estudos eles mostram que 75% dos profissionais já utilizam IA durante o trabalho. E mais impressionante é que desses 75, 78% levam suas próprias ferramentas, né? Ou seja, muitas das vezes a empresa nem sabe que isso está acontecendo. Então a pergunta, ela deixa de ser, né? A minha empresa usa IA e ela passa a ser, eu sei aonde ela está sendo usada e quais dados estão sendo enviados. Então, a gente já vem para um outro mérito, que é justamente essa parte do controle. E com isso, eu gostaria que vocês imaginassem junto comigo uma situação que é bastante comum no dia a dia. Todos nós fazemos isso, passamos por isso, né? Um colaborador, ele precisa responder um cliente ali com rapidez, com eficácia, e aí, para ganhar tempo, ele vai abrir uma ferramenta de IA, né? Seja ela ChatGPT, Gemini, vai copiar um contrato confidencial da empresa e pede resumo ou a elaboração de uma proposta. Então, a gente vê que em poucos segundos ele vai receber exatamente o que precisava e ele consegue atender ali o cliente muito mais rápido. Então, no ponto de vista do colaborador, tudo certo. Ele foi mais produtivo, ele entregou a demanda, né? E ele seguiu ali para a próxima atividade. Mas, do ponto de vista da organização, algo muito importante aconteceu, né? Um documento corporativo, né? Ele foi enviado para uma plataforma que está fora da visibilidade e do controle, da empresa. Então, esse é o ponto central da Shadow AI. A gente não está aqui falando de um colaborador mal intencionado ali tentando burlar regras ou comprometer a segurança, né? Muitas das vezes, na verdade, ele está apenas ali utilizando a ferramenta que vai facilitar o seu trabalho. E a grande diferença em relação ao antigo Shadow IT é justamente essa, porque antes o desafio era, por exemplo, a instalação de softwares ou serviços, né, sem a aprovação da área de TI. E agora, né, o desafio ele acaba sendo muito mais sensível do meu ponto de vista, porque as pessoas, né, os colaboradores, estão compartilhando ali contexto de negócio, documentos, até mesmo código-fontes, que a gente vai trazer um exemplo ali mais para frente, contratos, né, e outras informações estratégicas ali com os serviços de inteligência artificial e muitas das vezes sem perceber os riscos envolvidos, sem perceber ou sem saber, né? Por É, o isso que a gente fala, principal, inclusive, sobre a conscientização. Então, é,
em suma, o problema, ele não está na ferramenta de IA, né? O problema, ele está, de fato, nos dados que estão sendo compartilhados, na falta de critério sobre o que pode ou não pode ser enviado, na ausência de visibilidade para a equipe de segurança e também na impossibilidade de auditar esse uso. Então, quando a produtividade avança mais rápido do que a governança, é aí aonde surge a Shadow AI, né, que a gente vai falar bastante aqui hoje. Então, para que a gente possa entender a Shadow AI e aí por que ela se tornou um desafio tão relevante para as organizações, a gente precisa olhar um pouco atrás e ver a velocidade com que a tecnologia evoluiu, né? Porque em 2022 a gente tem aqui essa trilha. Em 2022 surgiu ali o ChatGPT, né? E popularizou a inteligência artificial generativa. E aí ele mostrou ao mundo que qualquer pessoa poderia, né, utilizá-lo para resolver problemas do dia a dia. E Isa, aí, só antes da gente passar para o próximo slide, o Harrison estava com a mão levantada. Eu ah acho que não, ele foi tem porque eu um. pedi para levantar. Eu Ah, acredito que tá. foi isso. Obrigada, Yuri. Nada. E aí, em 2022, a gente teve esse boom do chat GPT. E em 2023, a IA começou a fazer parte ali, de fato, das rotinas das empresas, né? Auxiliando justamente na criação de conteúdos, desenvolvimento de código, análise de documentos, né? E entre outras inúmeras atividades. E aí a gente passa para 2024, né, que foi quando o mercado de fato ele foi ali inundado por centenas de novas ferramentas, cada uma oferecendo ali recursos específicos para diferentes áreas do negócio, né? E aí a gente vem para hoje, que a gente já fala em agentes de IA que são capazes de executar tarefas completas, automatizar processos e tomar decisões com um nível cada vez maior de autonomia. E aí, o grande desafio disso tudo, pessoal, é que essa evolução ela aconteceu em um ritmo muito mais acelerado do que a capacidade das organizações de adaptar seus processos, políticas, né, e também controles. Então, enquanto a tecnologia ela avança rapidamente, muitas empresas ainda discutiam, né, e ainda discutem. Eu ainda vejo empresas discutindo se devem ou não permitir o uso da IA, tá bom? E é justamente esse descompasso, né, essa falta de equilíbrio que abre o espaço para Shadow AI, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia quando eu falo disso, porque para mim, todo esse boom da IA e toda essa não conformidade das empresas em relação a isso, a gente pode imaginar como se fosse construir uma rodovia ali moderna, rápida, extremamente eficiente, mas liberar o tráfego antes de instalar a sinalização, né? A sinalização, os semáforos, as regras de circulação, enfim. Para mim, é basicamente a mesma coisa o que aconteceu. Por quê? Porque dentro da analogia, essa estrada ela trouxe de fato ali inúmeros benefícios, né? Mas sem governança também aumentou significativamente o risco de acidentes. Então pensem na IA e no uso inadequado dela exatamente dessa maneira, né? Porque com a IA acontece exatamente a mesma coisa. O desafio não é frear a inovação, e sim criar as condições para que ela aconteça de forma ali segura, controlada e também, principalmente, alinhadas à política da sua organização, né? As políticas da sua organização. Bom, e aí a gente vem para um exemplo aqui de caso real, né? O vazamento ele acontece em menos de um minuto. Acho que esse é um dos pontos principais da nossa conversa para vocês entenderem aonde de fato que está o maior problema, né? Então, quando a gente fala em vazamento de dados, é comum novamente, como eu falei inicialmente, né? É comum com que a gente já imagina ali um hacker explorando, né? Uma vulnerabilidade,
um ransomware ou algum malware ali comprometendo o ambiente, né? E aí, na prática, muitos vazamentos acontecem de uma forma mais simples. E aí eu trago novamente o exemplo que eu trouxe ali no nosso primeiro slide, né? Um colaborador precisa analisar um contrato confidencial, precisa enviar um resumo ali de alguma documentação para um cliente, e aí, para ele ser mais eficiente, ganhar tempo, ele copia o conteúdo, cola na ferramenta pública de IA e solicita ali um resumo dos principais pontos. Então, em poucos segundos, ele vai receber exatamente o que ele precisava, a tarefa foi concluída, o trabalho ficou mais ágil e, do ponto de vista do usuário, tudo funcionou perfeitamente. E aí a gente olha para o outro lado da moeda, né? Que acredito que seja o lado aqui de atuação da maioria das pessoas que estão aqui hoje no nosso Tech Day, né? Que é a área de TI, de segurança. Então, quando a gente olha para o outro lado dessa situação, para por outra perspectiva, né, pela nossa perspectiva, nesse caso todo de uso, a gente viu que nenhum firewall foi contornado, nenhum antivírus deixou de detectar uma ameaça, nenhum malware foi executado, nenhuma vulnerabilidade foi explorada. O próprio colaborador, utilizando uma ferramenta legítima e com a melhor, né, das intenções, enviou ali um documento confidencial para um ambiente que está fora do controle da organização. Então, a partir desse momento, a empresa ela perde a capacidade de responder ali algumas perguntas que são fundamentais, né? Como, por exemplo, onde esses dados foram processados? Será que esses dados foram armazenados? Eles poderão ser utilizados ali para treinamento do modelo? Talvez, de repente, ali, quem mais poderá ter acesso a esse conteúdo? Então, existe uma trilha de auditoria que permite ali comprovar o que aconteceu? Então, é exatamente a partir desse ponto, pessoal, que, é, que torna, né, a Shadow AI um desafio tão relevante. Porque o risco, ele não está em um ataque sofisticado. Ele está em um uso legítimo, rápido, e bem intencionado, muitas das vezes, mas realizado ali sem governança, sem visibilidade e sem controle sobre informações que podem ser altamente sensíveis. Bom, e aí agora a gente vem para o nosso próximo slide citando um pouco alguns casos reais, né? Porque até aqui a gente falou um pouco sobre riscos e cenários, mas será como que isso realmente acontece na prática? Será que realmente acontece na prática? E a resposta é sim, pessoal. E eu não estou falando aqui só de pequenas empresas ou de situações isoladas, tá bom? Grandes organizações ao redor do mundo já enfrentaram esse desafio, né, e precisaram rever a estratégia de governança de IA. E como principal exemplo que eu trouxe hoje a Samsung, porque foi um dos casos mais conhecidos que ocorreu. Não sei se alguém aqui conhece, alguém chegou a ver. Acredito que tenha 1, 2 anos que isso ocorreu, mas alguns engenheiros da Samsung utilizaram uma ferramenta pública de inteligência artificial para poder apoiar as atividades do dia a dia. E aí, durante esse processo, eles compartilharam ali trechos de código-fonte e informações internas da empresa. A intenção deles não era, né, expor dados confidenciais, né? De fato, eles buscavam ali é, acelerar o trabalho e aumentar a produtividade. E aí o problema é que aquele código que eles colocaram passou a ser processado por uma plataforma externa e fora do controle da Samsung, né? E aí, como resposta, a Samsung revisou todas as suas políticas e restringiu o uso de ferramentas públicas de IA. E, ao mesmo tempo, passou a investir em alternativas ali mais seguras e em regras claras ali para a utilização das IAs. Então, a gente percebe um ponto aqui muito importante. A resposta não foi abandonar a inteligência artificial. Como o Ronaldo falou ali no início, já era, já faz parte, é irreversível. Mas sim foi implementar a governança.
Então, esse é um dos casos mais conhecidos que aconteceram. E a gente tem outros casos, como, por exemplo, no setor jurídico, né, que também tiveram casos de profissionais que utilizaram a IA para auxiliar na elaboração de propostas ou de peças processuais, né, e pesquisas jurídicas. E aí, em determinados casos, a IA gerou citações referenciais ali de decisões jurídicas, judiciais, que simplesmente não existiam, tá bom? Então, foram documentos que foram vazados, foram utilizados por outras pessoas. Também tem casos ali de grandes empresas, como, por exemplo, bancos, empresas de tecnologias e grandes consultorias. Então, à medida que essas empresas perceberam, né, o crescimento do uso da IA pelos colaboradores, essas organizações, elas entenderam que simplesmente bloquear a ferramenta não resolveria o problema de fato, né? O foco ele passou a ser criar políticas, definir quais soluções podem ser utilizadas, monitorar esse uso, né, dessas ferramentas e proteger as informações sensíveis. E aqui a gente também tem código IP, né? De fato, talvez um dos ativos mais valiosos das empresas sejam a sua propriedade intelectual. Então, por exemplo, igual o caso da Samsung, né, quando os desenvolvedores compartilham trechos de código, arquiteturas, algoritmos, né, ou documentos estratégicos nessas ferramentas públicas de IA, existe o risco de exposição de informação que representam ali uma vantagem competitiva para o negócio, né? E muitas das vezes isso vai acontecer durante uma atividade totalmente legítima, como, né, pedir para IA revisar um código ou otimizar uma função. E aqui que a gente pode ver, pessoal, que tem em comum nenhum desses casos aconteceu porque a inteligência artificial é insegura. Eles aconteceram porque o uso da IA evoluiu mais rápido do que as políticas de segurança das organizações. Então, as empresas que responderam melhor a esse desafio não foram aquelas que proibiram a inovação com a IA, mas aquelas que passaram a combinar tecnologia, políticas, processos e conscientização para permitir ali um uso seguro da IA. É justamente a essência da governança, tá bom, pessoal? É permitir que as pessoas aproveitem os benefícios da IA, né, da inteligência artificial, sem colocar em risco os ativos mais ah, valiosos da organização. Bom, e a gente falou até aqui, então a gente viu como a Shadow AI acontece em alguns casos reais, e agora a pergunta é, né, quais são os riscos que ela traz para a organização? Pessoal, uma característica muito importante da Shadow AI é que ela não criou uma nova categoria de risco, né? Ela potencializa ali riscos que já conhecemos e muitas empresas já trabalham para controlar. Como primeiro exemplo, a gente traz ali a proteção de dados. Então, a gente está falando aqui de dados pessoais, informações financeiras, dados de clientes, por exemplo, contratos, propostas comerciais, informações estratégicas de negócio, enfim, tudo quanto é tipo de dado. Então, quando esse tipo de informação é compartilhado sem controle, com essas ferramentas externas de IA, a organização ela pode sim enfrentar vazamentos, perdas de confidencialidade, né? E até mesmo, muitas das vezes, sanções relacionadas à LGPD. Tá? E aí, além de todo o impacto financeiro, existe também um impacto direto na confiança dos clientes, né? E na reputação da empresa, que também é muito difícil de recuperar. E com isso a gente parte justamente para um outro risco que é a propriedade intelectual, né, o segundo risco. Então, como a gente já falou um pouco lá atrás, mas código-fonte, projetos, desenhos de arquiteturas, enfim, até mesmo conhecimento, né?
desenvolvido ali ao longo dos anos representam um patrimônio extremamente valioso. Então, quando essas informações de propriedade intelectual são compartilhadas com uma ferramenta pública de IA, sem critérios definidos, a empresa ela pode expor ali ativos que representam justamente a sua vantagem competitiva. Tá? E em muitos dos casos, perder uma propriedade intelectual pode ser muito mais grave do que perder um equipamento ou um banco de dados, por exemplo. E a gente parte para compliance, que é outro ponto muito crítico. Hoje, a maioria, né, muitas organizações precisam atender a requisitos ali da LGPD, ISO 27001, né, de regulamentações do setor financeiro, de saúde, ou até mesmo de órgãos reguladores. Então, vamos imaginar uma auditoria perguntando como vocês controlam o uso de inteligência artificial pelos colaboradores. Então, se a empresa não possui políticas, monitoramento, né, ou trilhas ali de auditorias, ela pode sim ter dificuldade para demonstrar conformidade e até reprovar auditorias ou enfrentar ali alguns questionamentos regulatórios. E por fim, a gente tem aqui os riscos diretamente relacionados à segurança da informação, né? Então, como já falou um pouco, vazamento de dados, o compartilhamento indevido ali de credenciais, alguns ataques, como por exemplo, prompt injection, né? Ou outras técnicas que vão explorar ali justamente esse uso inadequado de IA. Ou seja, a IA, ela passa a fazer parte da superfície de ataque da organização e ela também precisa ser protegida como qualquer outra tecnologia ali corporativa. Então, pessoal, percebam que a Shadow AI, ela não criou novos problemas, né? Ela não trouxe novos problemas. Ela atravessa praticamente todos os pilares da segurança da informação, né? Proteção de dados, propriedade intelectual, compliance e segurança operacional. Então, por isso, ela não deve ser tratada como um tema isolado ou apenas como uma tendência tecnológica, porque está em alta, né? Ela de fato precisa fazer parte da estratégia de governança das organizações. Então, quando a gente fala em governança de IA, a gente não está falando em apenas controlar a ferramenta. A gente está falando de proteger informações, reduzir riscos, atender a requisitos regulatórios e permitir que a inovação aconteça de forma segura. Então, no fim das contas, pessoal, o maior risco da Shadow AI de fato não é utilizar a inteligência artificial, é utilizar a inteligência artificial sem saber quais dados estão sendo compartilhados, quem está compartilhando e quais controles estão protegendo ali essas informações. Bom, depois da gente entender esses riscos, né, vem uma pergunta muito importante. Isabela, como eu vou saber, como eu vou descobrir se isso já está acontecendo dentro da empresa? A resposta é muito simples, pessoal. Primeiro, é preciso com que a gente tenha visibilidade, porque é esse justamente o maior desafio da Shadow AI, tá? Então, a gente olha para esse primeiro diagrama sem visibilidade. Esse cenário da esquerda, que representa ali a realidade de muitas organizações hoje. Então, novamente, aquele exemplo, o colaborador abre o navegador, acessa uma ferramenta pública de IA e começa a utilizar normalmente. Do ponto de vista dele, é apenas mais uma aplicação da internet. Mas, para nós, né, a maioria aqui é equipe de segurança, né, ou de TI, praticamente não existe contexto sobre esse uso. Então, ela não sabe quais ferramentas estão sendo acessadas, quais usuários estão utilizando esses serviços, né? Que tipo de informações, principalmente, né? Que tipo de informações estão sendo compartilhadas e se existem dados sensíveis sendo enviados. Ou seja,
a empresa ela perde completamente a visibilidade e a capacidade de governar esse processo, tá bom? E é justamente nesse cenário, sem visibilidade, que a Shadow AI cresce. E a gente olha aqui para o segundo diagrama, né? Esse cenário à direita. Então percebam que o colaborador, nesse cenário, ele continua fazendo uso da inteligência artificial. A diferença é que agora o acesso ele acontece por meio de uma arquitetura de segurança e governança. Então, antes de chegar à ferramenta de IA, o tráfego ele passa por camadas de controle que permitem com que a organização entendam e protejam esse uso. Tá? Então, a gente vê ali o Security Web Gateway, por exemplo, né, que fornece a visibilidade sobre quais aplicações de IA estão sendo utilizadas e permite aplicar políticas de acesso. A gente também tem o CASB, né, que identifica o uso de aplicações em nuvem, incluindo ferramentas de inteligência artificial, e ajudando a descobrir ali aplicações que antes poderiam passar despercebidas. A gente também faz uma camada de DLP, né, acho que dos pontos mais importantes, que vai analisar o conteúdo que está sendo compartilhado e pode impedir a partir dali que dados sensíveis, como a gente trouxe, né, como por exemplo, informações pessoais, contratos, código-fontes, né, documentos confidenciais, sejam enviados para plataformas não autorizadas. Então, o DLP é essa camada aqui impede com que isso aconteça. E por fim, todo esse processo ele vai gerar ali monitoramento, registros, trilhas de auditoria, né? E aí vai permitir com que as empresas saibam quem utilizou a IA, quando utilizou, qual ferramenta foi acessada e quais políticas foram aplicadas. Então, percebam novamente, o objetivo não é e nunca vai ser bloquear a inteligência artificial, né? Até porque na prática isso dificilmente vai funcionar, né? O objetivo de fato é permitir que ela seja utilizada de forma segura, com visibilidade, políticas, controles compatíveis com o risco aí da organização, tá? O Anderson levantou a mão, pode falar. Ah, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Não te conheci ainda, mas eu estou bastante tempo aqui na TCServe, né? Participando de Aham, eventos e de cursos. Eu aham, gostaria só de acrescentar uma coisa aí claro. na sua tua nova estrutura, que é a definição de como vai usar a IA. Não exatamente proteger as pessoas do uso da IA, mas eu acredito que tem que ter um comitê que vai avaliar o risco, mas vai definir também quais são os processos, os procedimentos, como é que deve ser usado, vai usar para tudo, não vai usar para nada. Uhum, Não só, você falou da estrutura que segura, que faz essa segurança, mas acho que vale a pena também incluir a ideia de que a alta administração, né, a alta direção, determina qual é a expectativa do uso da IA. É para fazer proposta comercial, é para desenvolver produto, é para validar, criar vídeo. Eu acho que essa definição de escopo do que a IA vai fazer e quais IAs vão utilizar na empresa é super importante, sim, porque senão fica assim, então o usuário pode usar qualquer IA e está valendo, né? Desde o DeepSeek lá da China até o Anthropic, etc., e vai usar livremente que eu estou protegendo, até porque a estrutura do SW Gateway, do CASB, eles podem falhar dependendo da tecnologia que você usar, porque essas ferramentas são parametrizadas, né? Elas não é uma biblioteca que você põe e vai descobrir. Você tem que parametrizar sim, com cada certeza. layer, né? Cada fase dessa estrutura você tem que parametrizar. Então, você, sei lá quantas IAs conhecidas tem, quantos LLM tem, sei lá, mais de 600 é que eu conheço. Quer dizer, Uhum, fazer um para cada tipo fica mais complicado. Então, acho que a empresa poderia determinar, né, nesse comitê, falar, ó, nós vamos usar Anthropic, ponto. Ah, mas eu gosto de ChatGPT. Não vai usar ChatGPT. Bloqueia todas as outras que a empresa não quer utilizar, licencia aquela que a empresa vai utilizar e determina para que vai ser utilizado. Não pode ser para tudo, né? Não posso colocar um trabalho de escola, né, do meu filho para resumir ali. Não tem sentido, né?
até para Sim. que um ROI seja calculado bonitinho ali da ferramenta, né? Só acrescentaria isso, assim, mas muito legal Não, isso. com certeza, com certeza. O que você trouxe é muito bom, Anderson. Inclusive, muito obrigada. O que que eu falo aqui, geralmente, né? A gente nunca quer trazer somente tecnologia, né? Eu gosto de trazer toda a tríade do PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que pessoas e processos vêm antes da tecnologia. Então, esse exemplo que você trouxe, acho que já entra ali numa camada de processos, né? Exatamente, tá, quais IAs que a gente vai liberar para utilizar e qual que vai ser o uso, né? Para que vai ser o uso dessas IAs? Isso é muito importante e acho que a gente complementa ali, após essa definição, justamente entre essa parte de inteligência, de tecnologia, que vai granular mais ainda esse controle, né? Então, acho que uma Sim, coisa vai acrescentando a outra para a gente conseguir, no final das contas, ter um processo mais estruturado, bem estruturado possível. sou um dinossauro na área de segurança e privacidade. Há 32 Aham. anos fazendo isso. Eita! E eu lembro quando surgiram os primeiros firewalls, e que o administrador de rede falou assim: agora que eu tenho um firewall, eu vou bloquear tudo. Uhum, sim, Porque eu sou administrador da rede, eu vou impedir que as pessoas façam tudo. E no começo foi assim mesmo. Até hoje, muitas empresas falam, não, bloqueia tudo e conforme demanda vai liberando. E eu falo assim, uhum, poxa, se você faz isso na sua casa é uma coisa, né? Imagina, você faz isso num banco, onde transações vão ser paralisadas porque você resolveu tirar totalmente a IA ou tirar totalmente, ou colocar um faro e tudo bloqueado. Não tem o menor sentido isso, né? Então tem que ser sim, sempre feita essa análise é, do que vai, desse escopo é importante, né? Aonde que nós vamos exato. abranger e tem que ter muitas cabeças nessas reuniões das áreas atingidas pela uso da tecnologia, né? Eles entenderem o que vai melhorar e o que não vai melhorar no ambiente deles, né? Exatamente, exatamente isso. Aí a gente percebe aí que é um processo que envolve muitas pessoas. A gente não está falando somente sobre o time de TI, né? Envolvem vários setores. Então, é importante com que a gente entenda, né, que não é o bloqueio, como você falou. Até porque mesmo quando a gente fala de, não é o bloqueio, bloquear aqui que vai funcionar, é bloquear todas as IAs de todos os computadores dos meus colaboradores. Não é assim que vai funcionar. Posso muito bem estar com ela bloqueada, pegar meu celular pessoal e fazer pelo meu celular. Não é isso que vai impedir. Então, é justamente ter tudo isso muito, muito bem estruturado. Muito obrigada pela colaboração, E dá um Ederson. trabalho isso, Dá um trabalho, dá mas um trabalho. é por aí que a gente começa. Acho que é melhor esse trabalho do que o trabalho depois de um incidente acontecer por causa de vazamento de dados, né? Enfim, então muito obrigada, Menderson, novamente. Para a gente continuar aqui, finalizar esse slide, pessoal. Então, justamente, linkando com o que o nosso colega trouxe. Em outras palavras, a pergunta deixa de ser essa, né? Podemos usar IA e passa a ser como podemos utilizá-la com segurança. Então, inclui todos esses parâmetros que a gente trouxe. Então, é exatamente essa mudança de abordagem que vai diferenciar as empresas que apenas reagem aos riscos daquelas que realmente possuem ali uma estratégia de governança de IA. Então, pessoal, a gente não vai conseguir proteger aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, antes de controlar a Shadow AI, a gente precisa descobrir aonde ela já está acontecendo, tá bom? Bom, e com isso a gente entra na parte de estratégias, né? Depois de entendermos os riscos e como identificar a Shadow AI, surge essa pergunta aqui que é muito importante: como proteger a organização, né? A resposta aqui, e como a gente trouxe ali como exemplo, não existe uma solução única, né? Não vai existir também um produto que sozinho vai resolver esse desafio que vai existir é, de fato, uma estratégia de governança construída em camadas. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui de baixo para cima é a educação como base. Então, como base, as pessoas. Novamente,
tríade PPT, né? Pessoas, processos e tecnologias. Então, não adianta a gente investir na melhor tecnologia se os colaboradores não sabem quais informações podem ou não compartilhar com uma ferramenta de IA. Tá bom, pessoal? Então, a educação, ela significa conscientizar, criar uma cultura de uso responsável e fazer com que todos entendam o benefício da IA, mas também os riscos associados ao seu uso. Então, a gente traz como base a educação, a conscientização. E logo em seguida, a gente traz as políticas. Então, a organização, ela também precisa estabelecer regras claras. Então, quais ferramentas são permitidas, que tipo de informação pode ser compartilhada, quem pode utilizar determinadas soluções, como esse uso será monitorado, e aí entra até mesmo o que o nosso colega Anderson trouxe, né? Quais ferramentas de IA os colaboradores vão poder utilizar, com quais fins, né? Com qual objetivo. Então, é nessa parte de política que entra esses pontos, porque quando existem diretrizes bem definidas, o colaborador ele deixa de tomar decisões sozinhos e ele passa a seguir um modelo estabelecido pela empresa. Tá? E em seguida, com as políticas definidas, a gente precisa entender o que de fato nós estamos protegendo. Então, nem toda informação ela possui o mesmo nível de sensibilidade, né? Então, vão existir dados públicos, internos, confidenciais, dados altamente restritos, e aí a classificação de dados ela vai permitir que os controles sejam aplicados ali de forma mais inteligente. Então, como um exemplo, um documento público ele pode ser utilizado normalmente em uma ferramenta de IA, enquanto ali um contrato confidencial, né, um código-fonte, ele deve receber ali um tratamento muito mais restritivo. E aí é com base nisso que a gente entra na próxima camada, né, que a gente começa a entrar nos controles técnicos. Então a gente traz aqui como exemplo o DLP, linkando ali com a classificação dos dados, né? O DLP ou Data Loss Prevention, né? Que verifica justamente o conteúdo que está sendo compartilhado. Então, por exemplo, se um colaborador ele tentar enviar informações sensíveis para uma ferramenta não autorizada, o DLP ele pode alertar, bloquear e até mesmo também registrar essa ação de acordo com a política da organização. Então, novamente, o foco não nunca foi impedir o uso da IA, mas sim proteger ali as informações críticas. E aí, acima disso, nós temos o monitoramento. Então, não basta bloquear, né, eventos. É preciso entender como que a IA está sendo utilizada dentro da organização. Então, quais ferramentas são mais acessadas, quais áreas utilizam a IA com a maior frequência, existem comportamentos fora do padrão. Então, essas informações também permitem que a empresa acompanhe a evolução do uso da IA e tome, de fato, decisões baseadas em dados. E aí a gente vai para o topo da pirâmide, que está a governança de IA, né? Entra no nível estratégico. Então, é onde as organizações definem as responsabilidades, acompanham os indicadores, revisa políticas, mede riscos, né? E promove melhorias contínuas. Em outras palavras, a governança de IA não significa controlar ferramentas, significa criar um modelo que permita utilizar a inteligência artificial de forma segura, sustentável e alinhada aos objetivos do negócio. Observem que essa pirâmide ela foi construída ali de baixo para cima por um motivo. Os controles tecnológicos, pessoal, eles só funcionam quando existe uma base sólida de cultura, políticas e classificação da informação. Então, se a gente, de repente, tenta começar pelo topo, comprando ali apenas tecnologias, a gente vai estar tratando ali apenas alguns sintomas. Linka muito com o que o Anderson trouxe. Então, a verdadeira maturidade, ela acontece quando pessoas, processos e tecnologia trabalham juntos para permitir ali uma inovação segura.
E aí, pessoal, no final, governar a IA não é impedir que as pessoas inovem, né? É garantir que elas possam inovar, ali as empresas possam inovar com responsabilidade, segurança e confiança. Bom, então, a tecnologia ela vai controlar o uso da inteligência artificial e a governança ela vai garantir que esse controle continue funcionando à medida que a organização evolui. E aí, por falar em tecnologia, além de processos, porque a gente falou sobre estratégia, processos, né, governança, mas como que isso acontece na prática? Novamente, nenhuma tecnologia sozinha ela vai resolver o desafio da Shadow AI, né? O que vai funcionar, além de toda a parte de processos, de conscientização, né, de governança, é de fato uma arquitetura onde cada solução ela vai exercer um papel específico, né? É, complementando, digamos assim, os demais pontos, né, para oferecer visibilidade, proteção e capacidade de resposta. Então, por exemplo, eu trouxe essa tabela que traz algumas tecnologias que podem ajudar as empresas a fazer essa gestão, né, do uso de IA. E aí, o primeiro passo, basicamente, é saber o que está acontecendo. Então, se a organização ela não consegue enxergar quais ferramentas de IA estão sendo utilizadas, ela também não consegue gerenciar os riscos. Então, nesse cenário, por exemplo, nós aqui da Deserve, nós temos soluções como, por exemplo, o SWG da Cloudflare, né, que vai permitir identificar quais aplicações de IA estão sendo acessadas pelos usuários, fornecendo visibilidade sobre o uso e permitindo aplicar políticas de navegação de acordo com o contexto. Bom, e a gente vem para controle de acessos, né? Depois de visibilidade, vem de fato o controle. Então, nem toda ferramenta ela precisa ser bloqueada, né? Mas também nem todas devem ser utilizadas da mesma forma. Então, quando a gente define ali uma arquitetura Zero Trust, né? Como, por exemplo, aqui na Deserve a gente trabalha com a própria Cloudflare, com a Sophos. Então, quando a gente adota essa arquitetura, é possível definir quem pode acessar determinadas aplicações, em quais condições e a partir de quais dispositivos. Então, a gente também reduz significativamente a superfície do risco. E linkado com isso, a gente vem para a proteção contra vazamentos de dados, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, né? Que esse é um dos maiores desafios, que é justamente evitar que informações sensíveis sejam compartilhadas de forma inadequada. Então, a gente tem recursos como o DLP, o CASB. Então, por exemplo, nesse cenário, enquanto o DLP ele analisa o conteúdo que está sendo enviado e identifica informações sensíveis, o CASB ele vai ampliar a visibilidade sobre as aplicações em nuvens utilizadas ali pelos colaboradores, permitindo aplicar controles sem impedir a produtividade, que é justamente o que a gente quer. E aí a gente desce para mais um desafio, né, muito comum e a maioria das empresas já tem isso adotado, que é de fato a proteção do endpoint. Então, mesmo com o controle de navegações, né, que a gente trouxe, o controle de endpoint ele também continua sendo um elemento crítico. Então, a gente tem diversas soluções, né? Tem um mundo de soluções no mercado, mas que na Deserve a gente trabalha como, por exemplo, o Sophos Endpoint e agora o Sophos Workspace Protection, que são duas soluções que ajudam a proteger o dispositivo do usuário, controlar aplicações, impedir o comportamento malicioso e também reduzir riscos que possam comprometer o ambiente corporativo. E a gente também tem aqui como desafio detecção de comportamentos suspeitos. Nem todo incidente, pessoal, é bloqueado no momento que acontece. A gente já está careca de saber sobre isso. Então, por isso, também é importante detectar ali comportamentos anônimos. Então, a gente tem diversas soluções, que na Deserve a gente trabalha com o Sophos MDR e o XDR, né, que vai justamente correlacionar eventos de diferentes fontes e identificar atividades suspeitas, permitindo que a equipe de segurança investigue rapidamente ali possíveis incidentes relacionados ao uso de IA.
Monitoramento do usuário, pessoal, que é super importante também, porque a gente vai além da infraestrutura, né? É entender como os usuários estão interagindo com essas ferramentas. Então, hoje a gente tem soluções como o TerraMind, que vai oferecer visibilidade sobre comportamentos, permitindo identificar ali padrões de uso, acesso a aplicações de IA e possíveis desvios em relação às políticas da organização. Então, esse monitoramento ele vai contribuir tanto para a segurança quanto para programas de conscientização e melhoria contínua. E aí, por último e não menos importante, a gente tem a auditoria e investigação. Então, quando ocorre um incidente, né, ou uma auditoria, que a gente falou bastante hoje, é necessário reconstruir os acontecimentos. Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente tem uma combinação entre o Teramind e a Sophos, a gente consegue fornecer registros, evidências e trilhas de auditorias que permitem responder algumas perguntas que vão surgir, né? Como, por exemplo, quem utilizou determinada ferramenta, quando isso aconteceu, quais informações foram envolvidas, quais políticas foram aplicadas. Então, essa capacidade ela é fundamental para as investigações internas, né, para requisitos de compliance e também para a melhoria dos controles. Então, a gente percebe aqui algo incomum. A gente percebe que nenhuma dessas soluções existem para impedir o uso da IA, né? Elas existem para permitir que a IA seja utilizada com segurança, transparência e responsabilidade. E aí, quando essas capacidades trabalham ali de forma integrada, a gente vê que as organizações elas deixam de atuar apenas de uma forma reativa e passa a construir de fato o modelo sólido de governança. Então, no final, pessoal, a gente não está falando em vender uma ferramenta para Shadow AI. A gente está falando em integrar tecnologias que muitas empresas já utilizam para criar ali um ambiente onde a inovação e a segurança vão caminhar juntas, né? E aí a Shadow AI ela não se resolve com um único produto, né? Ela se resolve de fato com uma arquitetura em que cada tecnologia contribui para uma capacidade específica. Então, enxergar, controlar, proteger, monitorar e responder. Isso quando a gente fala de tecnologia, né? Fora toda a parte de processos, né? E conscientização. Bom, então, até aqui, a gente viu que a inteligência artificial veio para ficar, né, como a gente falou lá no início, e que simplesmente bloquear, né, o uso não é uma estratégia viável. Então, como que a gente vai transformar tudo isso em um processo de governança, tá? E aí é exatamente isso, esse objetivo deste framework que a gente trouxe. Então, a gente entra como primeiro passo descobrir. Então, não é possível proteger aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, antes de qualquer controle, a organização ela precisa entender quais ferramentas de IA estão sendo utilizadas por quem e em quais áreas dos negócios. E após essa descoberta, a gente classifica. Então, nem toda a informação tem o mesmo nível de criticidade. A empresa ela precisa saber quais dados podem ser utilizados com ferramentas de IA e quais que exigem ali um controle mais rigoroso. Então, essa etapa ela vai garantir que as decisões sejam baseadas ali no valor da informação. Depois a gente vem para controlar. Com essa visibilidade, a gente consegue aplicar controles proporcionais ao risco. Então, controlar não vai significar proibir, significa definir políticas, restringir quando necessário, né? E permitir o uso seguro da IA de acordo com o contexto de cada organização. Bom, então a governança ela também exige um acompanhamento contínuo. E a gente passa para monitorar. As ferramentas de IA, a gente vê todo dia uma atualização, né? Elas evoluem de forma rápida. Novos serviços surgem todo santo dia e o hábito dos usuários, consequentemente, vão mudar, né? Então, por isso, monitorar o ambiente também é essencial para identificar novos riscos e ajustar ali os controles sempre que necessários. E além de monitorar, é preciso gerar evidências. Então, uma organização madura, ela consegue demonstrar quem utilizou uma ferramenta de IA
quando utilizou, quais dados estiveram envolvidos e quais políticas foram aplicadas. Pessoal, isso é fundamental para compliance, para auditorias, investigações e justamente, principalmente para a própria gestão dos riscos. E aí, o outro ponto importante é a conscientização, né? Novamente, a governança não vai acontecer somente com a tecnologia. As pessoas, elas precisam entender as políticas, conhecer os riscos e utilizar a inteligência artificial de forma responsável. Então, quanto mais madura é a cultura da organização, menor a necessidade ali de controles restritivos. E esse ciclo, pessoal, ele nunca termina, porque a inteligência artificial ela vai continuar evoluindo, novas regulamentações vão surgir e o negócio também vai mudar, né? Então, por isso a governança ela precisa manter ali sendo esse processo vivo, baseado em revisão constante de políticas, análise de indicadores e melhoria contínua. Então, a gente não trouxe um processo que representa ali um projeto com início, meio e fim, né? Ele representa ali um ciclo permanente de evolução. Então, quanto maior a maturidade da organização, maior será a sua capacidade em inovar utilizando a inteligência artificial sem comprometer a segurança, a privacidade ou a conformidade, né? E aí, para a gente finalizar, pessoal, a gente falou aqui, né, sobre riscos, casos reais, estratégia de proteção, né, como construir uma jornada de governança de IA. E eu gostaria de encerrar aqui com uma reflexão, tá, para todos nós. A inteligência artificial, ela não é mais uma tendência. Todo mundo sabe, né? Ela já faz parte da forma como nós trabalhamos, né? Como a gente toma decisões e aumentamos também a nossa produtividade. E aí, da mesma forma, a Shadow AI passou a fazer parte da realidade das organizações, tá? E aí a diferença não estará em quais empresas utilizam a inteligência artificial. A diferença vai estar em quais empresas conseguem governar esse uso. Então, as organizações mais maduras não serão aquelas que proíbem a IA. E também não serão aquelas que liberam seu uso sem qualquer controle, né? Serão aquelas que são capazes de encontrar justamente esse equilíbrio entre a inovação, a segurança e a governança. Tá? Então, a gente viu aqui hoje que governar a IA significa construir um processo contínuo, ter visibilidade sobre o uso, entender quais dados estão sendo compartilhados, aplicar políticas de acordo com o risco, monitorar ali de forma contínua, gerar trilhas de auditorias, né? E também produzir evidências que permitem demonstrar que o uso acontece de forma segura e responsável. E aí eu gostaria, com isso tudo, deixar uma última pergunta aí para reflexão mesmo, não precisam responder. Então, se amanhã a diretoria da empresa de vocês chegasse e perguntasse, né? A gente sabe, né? Nós sabemos aonde a inteligência artificial está sendo utilizada, sabemos quais dados estão sendo compartilhados, a gente consegue demonstrar em prática quais políticas foram aplicadas. Então, se a gente né, reflete com essas perguntas, a gente entende, né? No fim das contas, a questão não é se a sua empresa vai utilizar, já está utilizando. A questão é se esse uso acontece com a mesma maturidade com que tratamos ali outros ativos críticos da organização, pessoal. A inovação sem a governança aumenta, de fato, a exposição ao risco. Mas a governança sem inovação também limita ali o potencial do negócio. E aí o verdadeiro desafio é o que a gente trouxe ali inicialmente, encontrar esse equilíbrio. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. Muita gente acha que não me conhece aqui. Eu apresento os Tech Days quinzenalmente, então fica aí o convite para vocês estarem entrando. A gente sempre tenta trazer temas que estão em alta. Então, novamente, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu espero que essa apresentação ela tenha mostrado que a inteligência artificial não deve ser tratada como um problema, né? Mas, de fato, como uma oportunidade que precisa ser acompanhada por uma estratégia ali sólida de governança.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aqui, vou ficar mais alguns minutos. E fico à disposição, aqui tem meu LinkedIn, caso queiram se conectar, tirar dúvidas, conversar, fazer trocas, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Isa. Até mais. Obrigada, Anderson, até mais. Obrigado, até mais. Obrigada, até mais. Eita, Valeu. bom conteúdo, viu? Parabéns. Muito obrigada, Obrigada, pessoal. tchau, tchau, até Tchau, tchau, mais. Cristiane, muito Muito obrigada. Boa tarde. obrigado, até logo. Obrigada, Ronaldo, até mais.